Bom dia, sexto ano, saudade de vocês, espero que todos estejam bem, se cuidando. Vamos dar continuidade aos nossos estudos agora de uma maneira diferente. Os meus vídeos vão ser assim, sempre com imagens da apostila e mais imagens, né? Dando exemplos das obras de arte. Eu não vou ler a apostila, eu vou só explicar. E aí depois vocês, no final de cada aula, vocês podem ler essas páginas, né, dessa aula e anotar se por acaso tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Então, a gente vai dar início ao segundo bimestre, no capítulo 3, página 34. O que interessa aos pintores. As imagens da página 34 e 35 são exemplos de um gênero de pintura que a gente chama de autorretrato. Autorretrato é quando a pintura representa o próprio pintor, quando o pintor faz o próprio retrato, quando ele se pinta. Então, isso é um autorretrato. Agora, na página 35, ele, né, faz aquelas 3 perguntinhas básicas aí do início do capítulo. Então, letra A, o que as imagens têm em comum? Então, como eu já falei, o que elas têm em comum é que as 3 são um autorretrato. O que as pessoas retratadas nos quadros estão pintando? Então, o que esse artista aqui está pintando? Ele está fazendo uma pintura, aqui está fazendo uma pintura que a gente chama de retrato. Ele está pintando essa moça aqui. Então, o que é um retrato? O retrato é quando o artista faz o retrato, faz uma pintura representando outra pessoa. Então, autorretrato, ele pinta o próprio rosto, e retrato quando ele retrata outra pessoa. Que outros tipos de pintura você conhece? Vou dar uns exemplos aqui que a gente chama de temas. Então, esse tema aqui a gente chama de fato histórico, quando uma pintura representa um fato histórico. Então, no caso aqui, está representando a prisão de Tiradentes no ano de 1914. Então, a pintura que representa um acontecimento importante da história. Então, isso é um fato histórico. Aqui a gente tem um exemplo de paisagem. Essa paisagem a gente chama de paisagem rural. Aqui nós temos outro exemplo de paisagem, a gente chama de paisagem urbana. E aqui, paisagem marinha. Outro tema retratado, né, na arte é religião. Esses temas eles podem ser representados através de pintura, desenho ou, nesse caso aqui, que é uma escultura. Retrato, né, como a gente já falou, esse é um retrato famoso, né, bem conhecido, analisa. E outro tema é quando o artista representa o sentimento dele, né, quando ele pinta o sentimento dele. Então, essa é uma obra que representa o sentimento do artista. Agora vamos lá para a página 36. Como acontece a pintura? Bom, para produzir a arte existe uma variedade de escolhas e opções, né, que o artista faz. Então, tem os temas, né, que ele escolhe, como eu dei os exemplos aí de tema. O material pode ser uma tinta, pode ser tinta guache, pode ser tinta acrílica, pode ser tinta óleo, pode ser aquarela, pode ser um giz pastel, então tem vários materiais aí que ele pode escolher. O suporte para se fazer a pintura, que pode ser um tecido, uma tela, madeira, parede. A escolha das cores, das linhas, das formas. Então, né, o artista tem várias escolhas aí para ele produzir uma arte, tá? Então, no mesmo tema, como autorretrato, por exemplo, ele pode ser representado em diversas linguagens da arte, né? Pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser um desenho. Além disso, nem sempre os temas vão ser realistas, né? Então, vou dar um exemplo aqui de um tema. Esse tema é autorretrato também. E, como vocês podem perceber, ele não é realista. Então, esse autorretrato é de Salvador Dalí, tá? Dependendo do período da história da arte, alguns temas foram mais recorrentes, né? Como, por exemplo, na Idade Média.
Era um período em que a igreja tinha poder e o único tema que poderia ser representado na arte era a religião. Ele já falou do retrato, do autorretrato, né, religião na Idade Média, até mesmo porque na Idade Média as pessoas não sabiam ler nem escrever, então a pintura, a escultura era uma maneira de ensinar a religião para as pessoas. Então tem aqui, né? Aqui na apostila, vocês podem ler depois, fala sobre o retrato, o autorretrato, paisagem, tudo que eu já dei exemplo para vocês. A religião, aqui, pintura religiosa, pintura histórica, que é o fato histórico. Aqui tem um tema diferente que eu não falei ainda, que é a natureza morta. Natureza morta, ela sempre representa elementos da natureza fora do seu ambiente natural. Por exemplo, uma flor num vaso, frutas em cima de uma mesa, e esses elementos, né, sempre associados com alguns objetos inanimados. Objetos inanimados são os objetos que não têm vida, como pratos, copos, talheres, vasos, jarros, garrafas. Então aqui tem um exemplo, né? Tem as frutas aqui e esses objetos inanimados. Isso é a natureza morta. Todos esses temas que eu falei até agora representam um tipo de pintura que a gente chama de pintura figurativa. Pintura figurativa é sempre que a gente representa coisas que a gente reconhece, como pessoas, animais, objetos, elementos da natureza. Então, tudo que a gente olha e identifica, né, é figurativo. Aqui está dando um exemplo de pintura abstrata. Quando a gente fala de pintura abstrata, ela não tem tema. Por quê? Porque ela não representa nada. A pintura abstrata ela é feita com uma mistura de linhas, formas geométricas, cores, sem representar nada. Eu vou dar alguns exemplos aqui abstrata. Esse é um, então, né? Linhas, formas, cores, sem representar. Esse é outro exemplo. E aqui mais um exemplo. Então, nenhum deles a gente reconhece, né? Nenhum animal, nenhuma pessoa, nenhum objeto, né? Nenhum elemento da natureza. São, né, sempre uma mistura de linhas, formas e cores, sem representar nada. Bom, por hoje, né, das páginas da apostila vai ser só isso. Agora eu vou passar para vocês. Vocês vão escolher um desses temas que eu falei: retrato, autorretrato, paisagem, natureza, natureza morta, fato histórico, representar um sentimento. Vai escolher um tema só e vai fazer um desenho, né? Pode ser um desenho, pode fazer uma pintura ou pode fazer uma escultura, né? Dependendo do material que vocês tiverem aí, vocês vão escolher. Depois que fizer essa atividade, vocês vão tirar uma foto e vão mandar para mim no meu WhatsApp até o dia 26 de maio, que é terça-feira que vem. E aí, quarta-feira, a gente vai ter outra aula, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato, beleza? Beijinhos e até a próxima.